Números capítulo 13, verso 1 e 2, e o capítulo 14, de 1 a 12. Diz assim a Escritura em Números capítulo 13, verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, tendo cada qual príncipe entre eles. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para nossas mulheres e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra nos encontramos. Que a Tua palavra alimente a nossa alma, que a Tua palavra nos desafie a sonhar nesta noite. É o que eu te peço em Jesus Cristo. Amém. Quero pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar o texto que nós lemos. Eu quero falar nesta noite sobre sonho. Sonhar é importante em tudo na vida. Vou falar sobre sonho na perspectiva da igreja. No entanto, tudo aquilo que você ouvir aqui hoje, você pode fazer também uma aplicação para os seus sonhos e para aquilo que você almeja alcançar. Dentre muitas frases que o Jorge Bernachal tem, ele tem uma outra que eu gosto bastante, que ele diz assim: alguns homens veem as coisas como são e dizem: por quê? Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo: por que não? Alguns homens veem as coisas como são e dizem: por quê? Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo: por que não? Quando eu penso na nossa igreja, eu visualizo tantas coisas e eu me pergunto: por que não? Por que não um templo
caprichado. Por que não sonhar com isso? Por que não um templo com ar-condicionado? Por que não? Por que não uns bancos confortáveis? Por que não? Eu estava num evento, e aí o rapaz estava com um aparelho desse tamanhozinho assim, e eu perguntei para ele, o que é esse aparelho aí? Aí ele falou assim, ó, daqui eu controlo o microfone de todo mundo, você quer ver? Ó, vou cortar o microfone daquela moça ali, e só com o dedinho. Aí eu pensei, por que não isso lá na igreja? Por que não uma bateria da hora? Por que não um teclado mais bombado? Por que não uma guitarra show de bola? Por que não? Nós precisamos sonhar, irmãos. O sonho é que nos move. Quem deixa de sonhar está morto. Porque o que nos impulsiona a alcançarmos coisas são os sonhos. Quando Thomas Edison estava aperfeiçoando a lâmpada, antes dele descobrir, ele errou 9.999 vezes. E alguém disse para ele, você vai tentar fracassar 10.000 vezes? Aí ele, não, eu não vejo isso como fracasso. Eu apenas aprendi como não fazer uma lâmpada em 9.999 tentativas. Duas maneiras diferentes de ver a mesma situação. E aí, o texto que nós lemos, ele traz para mim e para você princípios que nós precisamos aplicar à vida, que nós precisamos aplicar uma vez que nós devemos sonhar. E eu quero que você saia daqui hoje sonhando comigo. E você vai aprender por que você pode sonhar. Primeiro princípio, veja se o seu sonho está alinhado com o sonho de Deus para você. Primeiro princípio das Escrituras para mim e para você. Veja se o seu sonho está alinhado com o sonho de Deus para você. Capítulo 13, verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Quando eles estavam na escravidão, o que eles mais sonhavam era com a liberdade. O que eles mais desejavam era a liberdade. E Deus havia feito uma promessa para eles. Portanto, o sonho dos nossos irmãos eram sonhos que casavam com os sonhos de Deus para a vida deles. E quando eu olho para a declaração de missão, visão, princípios e valores da Igreja Presbiteriana Peniel, para mim está muito claro que as definições ali colocadas são definições altamente compatíveis com o sonho de Deus para essa igreja. É visão, é missão, são princípios, são valores que principalmente são baseados nas Escrituras, e as Escrituras é a vontade de Deus revelada para nós. Então nós já temos um sonho que casa com o sonho de Deus para nós. E isso é importante. Por que é importante nós termos os nossos sonhos alinhados com os sonhos de Deus?
por algumas questões. Porque barreiras vão surgir no caminho. Olha comigo aí o verso 28, 29 do capítulo 13. Verso 28 e 29. Olha o relatório que aqueles homens estavam dando a Moisés. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram, isto é, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Daí a importância do meu sonho, do seu sonho, estar alinhado com os sonhos de Deus para nós. Porque toda vez que você sonhar, pode ter certeza, barreiras vão surgir. Toda vez que você pensar em falar algo, sempre vai aparecer um tranqueira no caminho. Isso aí não vai dar certo, não. E olha só, não temos isso, não temos aquilo, você não tem condições para fazer isso, você não vai poder fazer aquilo. Lembre-se, pessoas se levantarão para acabar com os seus sonhos. Por isso, precisamos ter convicções de que os nossos sonhos são os sonhos de Deus para nós. E você vai aprender por quê. Por que é importante termos um sonho? No livro Nunca Deixe de Tentar, o Michael Jordan foi um grande jogador de basquete. Naquela época, por causa dele, eu via basquete. E ele era um cara muito persistente. E ele conta um pouco da trajetória dele. E ele conta uma coisa muito interessante, quando ele compartilhava o sonho dele de ir para a universidade tal, porque ele queria ser o jogador tal, o melhor que ele podia ser. Aí ele resume esse compartilhar que ele tinha com as outras pessoas da seguinte maneira: cada um traçava um plano diferente para mim, mas eu tinha minhas próprias convicções. Cada um traçava planos diferentes para mim, mas eu, Michael Jordan, tinha as minhas próprias convicções. Por que é importante, irmãos, eu e você estarmos alinhados com a vontade de Deus? Tenha certeza disso. Barreiras vão surgir. Pessoas vão se levantar. Mas nós precisamos estar firmes. Por quê? Agora vem o segundo princípio que as Escrituras vai nos ensinar. Primeiro,
tenha o seu sonho alinhado com os sonhos de Deus para você. Por que isso é importante? Por conta do segundo princípio. Faça a distinção entre instrumentos e a verdadeira fonte de suprimento. Vou repetir. Faça a distinção entre instrumentos e a verdadeira fonte de suprimento. Verso 30 e 31 do capítulo 13. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o verso 7 e 8 do capítulo 14. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Era sonho de Deus para a nação que eles possuíssem a terra. E por que eu e você precisamos fazer distinção entre instrumento e a verdadeira fonte de suprimento? Aqueles homens estavam olhando para eles, achando que era eles que seriam capazes de aniquilar os seus inimigos. E por olharem para eles, eles se viram em uma grande enrascada. No entanto, Calebe, juntamente com Josué, diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Quando o meu sonho casa com os sonhos de Deus, é Deus que provê todas as coisas para que esse sonho se cumpra. Deus é a fonte. Ele é aquele que diz para mim e para você: não temas, porque esse seu sonho é o meu sonho para você. E se o meu sonho é o seu, se o seu sonho é o meu sonho para você, não temas. E isso me fez lembrar uma outra história, não menos importante. Gideão, quando sai para lutar com os midianitas, Deus fala para ele assim: Gideão, você vai lutar contra os midianitas. Reúne o povo. Gideão reuniu um total de 32 mil soldados. Agora é que vem um problema. 32 mil soldados para lutar contra 135 mil soldados dos midianitas. Aí falou: tudo bem, deixa eu confabular um pouco aqui. Gideão olhou e falou: tudo bem, 135 mil, 32, é verdade, é uma diferença grande, mas dá. Aí Deus fala para Gideão: Gideão, você não vai com esse povo todo para a guerra, não. Imagina Deus falando isso comigo: Senhor, já são 32 mil contra 135, e o Senhor ainda diz para mim que eu não vou para a guerra com os 32? Não. Pode ir embora os medrosos, os covardes, pode voltar para casa. Aí, para desespero de Gideão,
vai embora 22 mil de um exército de 32. Ele fica com 10 mil. Aí ele falou, caramba, se já estava feia a coisa, agora então sujou. Vou para a guerra com esses, Senhor? 10 mil? Não, ainda é muito. Leva eles para tomarem água. E você vai ver, observar os grupos. Aquele que se ajoelhar, pegar a água com a mão e tomar, você vai observar. E aí tem um outro grupo que abaixa e vai lamber a água como cachorro. 9.700. Ele pensou, deve ser esses, né? Pelo menos 9.700. Aí Deus fala para ele, manda esse povo embora. De 32 mil, agora ele tem 300 homens para ir para a guerra contra 135 mil do exército dos midianitas. Um total de 450 soldados midianitas para um soldado do povo de Israel. O que eu e você falaria? Perdemos. Perdemos. E Deus responde a Gideão o porquê disso. Lá em Juízes 7, verso 2, Deus diz para ele assim, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Em outras palavras, a vitória do povo não estava nas mãos daqueles homens que iriam para a guerra. Porque quem iria guerrear por eles era o Senhor dos Exércitos. Por isso, meu irmão, minha irmã, não pense que são as suas habilidades que garantem a vitória. Porque se o Senhor não guerrear a sua guerra, de nada adiantará. Se Deus falasse para Gideão assim, Gideão, vai só você para a guerra contra 135 mil homens. Vai dar certo. Porque o seu sonho é o meu sonho para você. E eu que vou lutar por você. No livro Liderança Corajosa, Bill Hybels, ele faz o seguinte comentário sobre fazer a distinção entre instrumentos e a verdadeira fonte de suprimento. As pessoas são instrumentos de Deus para fornecer recursos. Grifo meu, mão de obra, dinheiro, influência, etc. Mas não são, no final das contas, a fonte suprema deles. As pessoas são instrumentos de Deus para fornecer recursos, mas não são, no final das contas, a fonte suprema deles. A fonte suprema de todo e qualquer recurso para que os sonhos de Deus se cumpram vem dele próprio. O Bill Hybels, ele conta, quando ele foi fundar a Willow Creek, ele não tinha recursos. Mas o sonho dele era o sonho de Deus para a vida dele. Ele não tinha os recursos, mas o Deus que ele servia era a fonte de todos os recursos. E Deus enviou a ele todos os recursos necessários para que o sonho de Deus se realizasse. Igreja Presbiteriana Peniel, nós não temos os recursos, mas nós temos aquele que tem todos os recursos necessários para eu e você sermos agentes de mudanças nessa terra. Esse é o nosso Deus.
E muitas vezes nós nos acovardamos. E agora, Deus? E agora, meu filho, minha filha, o teu sonho é o meu sonho para essa igreja. Eu tenho todos os recursos. Eu levanto homens e mulheres. Eu capacito os que não têm capacidade. E também trago toda a fonte de dinheiro que for necessário para que a missão seja cumprida. Esse é o nosso Deus. Em outra parte do livro, Bill Hybels vai dizer o seguinte: alguns líderes de igreja caem na armadilha de acreditar que algumas pessoas da igreja é a principal fonte de recursos. Alguns líderes de igreja caem na armadilha de acreditar que algumas pessoas da igreja é a principal fonte de recursos. Eu e você não somos nada se não for a graça de Deus. Josué e Caleb entendeu isso. Foram 12 espias. 10 estavam pensando e achando que eles seriam aqueles que iriam tomar a terra. E diante disso, o que eles percebem? Nós não temos condições. Nós não somos ninguém diante desse povo. Mas Josué e Caleb, com os olhos no mundo espiritual, entenderam e compreenderam que esse feito só poderia se concretizar mediante a ação interventora do soberano rei. Por isso eles dizem para os demais: meninos, o nosso Deus vai guerrear por nós. Essa é a convicção que nós precisamos ter, irmãos. Deus é aquele que guerreia pela Peniel. Sabe por quê? Não é porque vocês têm um pastor fogo puro. Não é porque você também é fogo puro. Mas porque a igreja é dele. E por ser dele, ele vai mover o que for necessário para a igreja cumprir o sonho dele. E eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor dessa igreja vai trabalhar nessa igreja, porque o sonho é dele. Para a glória dele. Por meio dele e para ele são todas as coisas. Terceiro princípio: nos momentos de tensão, mantenha o foco no sonho. Verso de número 30 do capítulo 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versos 7 e 8 do capítulo 14. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Meu irmão, minha irmã, em momentos de tensão, em momentos de medo, em virtude de que aquilo que os nossos olhos contemplam não é um cenário muito bom, mantenha o foco no sonho.
porque os sonhos de Deus para mim e para você jamais se frustrará. Se diante das adversidades eu e você olharmos para a adversidade, vai acontecer comigo e com você o que aconteceu com Pedro, quando foi ter com Jesus, andando sobre as águas. Quando ele olhou que o mar estava bravo e deixou de olhar para Jesus, ele afundou. E assim é na nossa vida também. Se a gente tem um sonho, esse sonho temos a convicção de que é o sonho de Deus para nós. Então eu já tenho que saber, vai se levantar barreiras. Pessoas vão dizer que eu não vou conseguir. Eu não tenho recursos, mas se o sonho é de Deus para mim, Deus vai prover todos os recursos. Todos os recursos. Todos os recursos. Seja ele financeiro ou mão de obra. Deus é aquele que vai prover, porque a obra é dele. O sonho é dele. Não é meu, não é seu. É dele. Na sua vida, também, o sonho é dele. E ele vai providenciar aquilo que for necessário para que você seja bem-sucedido nesse empreendimento que você está tentando. Mas lembre-se, momentos de tensão surgirão. E nós não podemos perder o foco. Porque se nós perdermos o foco, aí nós vamos querer fazer gambiarra com os sonhos de Deus. Igual na história de Abraão. Deus prometeu para ele que ia dar um filho. Aí a sua esposa resolve dar uma ajudinha a Deus. E muitas vezes nós somos assim também. Falta-nos fé. E aí a gente quer ajudar um pouquinho Deus. Não, pastor, ar-condicionado não dá para ter não, mas um ventilador cabeção bem grande assim dá. É a mesma coisa, pastor, refresca também. Não, não é, irmão, não é. Não é. Não procure ajudar a Deus nos sonhos dele para você. Apenas creia. Apenas acredite. Apenas confie. Por isso, nos momentos de tensão, mantenha o foco no sonho. No sonho. Bill Hybels, ele disse também o seguinte: os líderes também precisam compreender que Deus não apenas pode ajudar, mas na verdade anseia ajudar. A igreja é a sua noiva e seu presente para o mundo. Ninguém, mais do que Deus, deseja ver a igreja abastecida. Ninguém, mais do que Deus, deseja ver a igreja abastecida. E em outra parte ele diz: a fonte suprema de recursos da qual precisamos é o Deus que, mais do que nós mesmos, quer ver a sua igreja edificada, e ele tem recursos em abundância. Você pode dar um glória? Esse é o nosso Deus. Saia daqui hoje com isso. A fonte suprema de recursos da qual precisamos é o Deus que, mais do que nós mesmos, quer ver a sua igreja edificada. E ele tem
recursos em abundância. Esse é o nosso Deus. E isso se aplica à sua vida também. Deus quer ver o bem dos seus filhos. Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos. Talvez você entrou aqui hoje vivendo uma situação difícil, onde você não consegue vislumbrar a luz no fim do túnel. No entanto, se o teu sonho é o sonho de Deus para você, o mar vai se abrir. Porque Ele é fiel a Ele mesmo. E Ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso, irmãos e irmãs, 2016 está chegando. Grandes desafios teremos pela frente. E eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa visão e missão são os sonhos de Deus para essa igreja. E eu não tenho dúvida nenhuma que no cumprimento dessa missão, Deus levantará homens e mulheres para o cumprimento da sua missão. E eu não tenho dúvida nenhuma, Deus vai levantar todos os recursos necessários para que nós venhamos viver os seus sonhos, que são os sonhos para essa igreja. E mais, líderes, mantenha o foco no sonho quando chegar os momentos de tensão. Mantenha os olhos em Deus quando as adversidades chegarem. Porque senão, nós vamos querer ajudar Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda. Ele apenas precisa que eu e você nos mantemos fiéis à visão e à missão proposta por Ele. Ele é o Senhor da igreja. E eu peço a vocês, líderes, resistam às tentações de quererem dar jeitinho. Porque o nosso Deus, Ele ajeita tudo. Resista à tentação. Meus líderes, resistam à tentação de olharem apenas para a circunstância. Resista. Porque se nós olharmos apenas para as circunstâncias, nós não vamos sair do lugar. Se nós pensarmos, nós não temos gente para fazer isso, nós não temos dinheiro para fazer aquilo, nós não sei o que, nós não sei o que lá. Não. Deus quer que eu e você sejamos como Josué e Calebe. Olha, eu não sei como, mas Deus vai fazer. E nós precisamos ter fé, acreditar. Eu não sei, muitas vezes eu e você vamos nos encontrar sim, diante do mar. Mas Deus vai abrir o mar. Deus quer operar, gente. E nós precisamos acreditar nisso. Meu irmão, minha irmã, você precisa acreditar
que Deus também quer operar na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida daquele filho que está distante, na vida daquele marido incrédulo, na vida daquela esposa que é goteira, conforme registrado lá em Provérbios. Não desista. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. O nosso Deus é poderoso. E muitas vezes nós falamos de um Deus poderoso, mas vivemos um Deus morto. Falamos de um Deus poderoso e vivemos um Deus morto. Eu quero concluir lendo a letra aqui de uma canção. Na verdade, eu ia pôr essa canção para vocês, mas eu deixei o danado do pendrive lá no computador. Mas veio só a letra. Preste atenção no que diz a letra dessa música. O nome da música é Não é Tarde. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança. É só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde para sonhar. Não é não. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança está viva. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde para se sonhar. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam firmes nas promessas do Senhor, o Deus do impossível. Haja o que houver, seus lindos sonhos viverei. Seus lindos sonhos viverei. Não desistirei, pois nunca é tarde para sonhar. E eu quero convidar você, que talvez já não esteja sonhando mais, a vir aqui à frente, nós vamos orar com você e por você. Eu quero convidar você, que talvez esteja sonhando sim, mas já esteja dizendo, eu não aguento mais. Está difícil esse sonho. Se você está passando por essa situação, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Você que talvez tenha aí um filho, uma filha, ou alguém que você diz assim, é tarde, mas nunca é tarde para sonhar. Deixe os sonhos de Deus. Pense que o seu Deus é aquele que tem todos os recursos, pois nunca é tarde para sonhar. E eu quero convidar os presbíteros da igreja que venham aqui à frente e eu quero orar por vocês também. Nunca é tarde para sonhar. A nossa missão é uma missão muito difícil muitas vezes. Mas nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde para acreditar no impossível, no imponderável. Porque esse é o nosso Deus. Deus não mudou, gente. As nossas emoções mudam. Nós mudamos. Nós deixamos de acreditar.
Mas Deus continua mesmo dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, porque por intermédio de histórias maravilhosas, como a que nós lemos aqui nesta noite, o Senhor revigora o nosso coração e a nossa fé. Te damos graças, Senhor, nesta noite, porque assim como o Senhor operou no passado, o Senhor continua operando no presente. Te dou graças, Senhor, porque Tu és bom, e crendo nisso eu quero colocar diante de Ti a vida dos nossos irmãos. Tu conheces, ó Deus, a vida de cada um. Tu conheces as provações, as limitações. Tu conheces, ó Deus, as angústias que têm surgido na alma. Tu conheces, ó Deus, aquilo que gerará desconforto. Tu conheces, ó Deus, e eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, revigora a fé do teu povo. Transforma, Senhor, a dificuldade em oportunidade. Abre as portas que precisam ser abertas. Fecha as portas, Senhor, também que podem ser nocivas à saúde espiritual do teu povo. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, envia uma palavra tua, Senhor. Conforta o coração dos nossos irmãos. Opera o milagre, porque Tu és um Deus de milagre. E nós elevamos, Senhor, as nossas vozes nesta noite, porque nós reconhecemos que só Tu és Deus. Só Tu és aquele que pode operar o imponderável nesta noite. Só Tu, ó Deus, pode abrir o mar que tem surgido em nossas vidas. Só Tu, Senhor. Só Tu, Senhor. Só Tu, Senhor. Por isso ouve, Senhor, o clamor da Tua igreja nesta noite. Nós clamamos, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o único. Tu és o único, Senhor. Tu és o único que verdadeiramente conhece os nossos corações. Tu és o único, Senhor, que de fato e de verdade sabes, ó Deus, quantas preocupações permeiam a nossa mente. Por isso eu te peço, Senhor, nesta noite, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. O Teu povo que se chama pelo Teu nome. Nós estamos aqui, Pai, diante da Tua face. Tu és um Deus vivo, Pai. Tu se faz presente aqui nesta igreja. Por isso, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, Senhor, conceda a vitória ao Teu povo. Também te peço, Pai, pela nossa igreja. Grandes são os desafios, Senhor, mas a igreja é Tua, Pai. E nós somos apenas instrumentos do Senhor. Por isso, Pai, olha para a igreja presbiteriana Peniel. Levanta aqui neste lugar homens e mulheres santificados para a glória do Teu nome. Levanta aqui neste lugar, Senhor, homens e mulheres dedicados, homens e mulheres que de fato confiem na Tua providência. Toma, Senhor, a liderança dessa igreja nas Tuas mãos. Toma a minha vida, Senhor. Toma a vida dos presbíteros. Toma as nossas vidas, pois nós temos a incumbência, ó Pai, de orientar o Teu povo, e nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos da Tua orientação, nós precisamos da unção e da porção dobrada do Teu Santo Espírito, nós precisamos da Tua sabedoria, nós precisamos da Tua própria orientação, Senhor. Por isso, nesta noite, nós também nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor use de misericórdia para com as nossas vidas, para nós termos condições de conduzir o Teu povo, Senhor, às águas tranquilas. Nos ajuda também, Senhor, porque muitas vezes nos falta fé. Muitas vezes, Senhor, nos falta intrepidez. Muitas vezes, Senhor, olhamos
para aquilo que está saltando aos nossos olhos. Muitas vezes, Senhor, dizemos não temos recursos, mas a igreja é tua, Senhor. Tantas coisas precisam ser feitas neste lugar, Senhor. Tanto em obras físicas, quanto em obras espirituais, Senhor. Derrama, Senhor, neste lugar do teu Santo Espírito, Pai. E que nós possamos viver por fé, porque o nosso sonho é o teu sonho para essa igreja. Por isso providencia, Senhor, todos os meios para que este lugar venha crescer em espiritualidade, crescer em números também, Senhor. Repreende do nosso meio, Pai, tudo aquilo que não é de Ti. Joga por terra, Senhor, toda a artimanha do diabo. Joga por terra, Senhor, todas as armadilhas diabólicas. Joga por terra, Senhor, todo pecado escondido. Joga por terra, Senhor, para que venhamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É o nosso clamor, é o nosso desejo, é a nossa petição em Jesus, o cabeça da igreja e Senhor das nossas vidas. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.